Falar da última instituição social, que é a religião, ela não é que é perigoso porque pode causar problema ou coisa assim. É perigoso porque pode causar mágoa ou má interpretação das posturas e das colocações, né? Porque cada um tem a sua religião, a sua forma de ver o mundo. Tem quem nem tem a religião, que não acredita nas coisas, não acredita em poder superior ou qualquer coisa parecida. E aí é complicado também, porque, de repente, como cada religião tem seu conjunto de regras, às vezes até algo que você diga sem ter pensado de uma maneira ofensiva, dentro da interpretação da outra pessoa, que é de outra religião, isso seja ofensivo. E aí ela interprete dessa maneira sem que tenha sido essa a tua intenção. Entendem isso? Então é um pouco complicado. Mas tá, vamos tentar falar de religião. Vou começar perguntando para vocês o que religião tem a ver com socialização. Ô, prof, só uma dúvida aqui. De que religião que é a Cruz de Malta ali, que tá bem no meio? Aonde? Ah, tá, essa daqui tu tá falando? Não sei. Não Isso. sei qual religião que eles quiserem expressar com ela também, não. Esse símbolo aqui Ah, também não conheço. Tá. Não sei, que eu quero dizer que eu não sei de qual religião que é, sabe? Tá, olha só. Tá, agora me responda o que eu perguntei para vocês, por favor. Lembram o que eu perguntei? Acabei de perguntar o que é que tem a ver religião com socialização secundária. Uma forma de ensinamento, uma crença em algo, sei lá, um ser maior em que ele faça tu acreditar em algo e, tipo, ele te ensina, ele, na real, tipo, eu vejo a religião como um ente, porque, tipo, ela que, vamos dizer que a mãe de uma certa pessoa morre, fica o pai, e esse pai ele trabalha com essa religião, ensinando pela religião. Como ele não tem com a mãe e tal, ele não tem acesso com a mãe, então eu vejo a religião dessa forma, como se fosse uma escola, um aprendizado para aquela pessoa. Então, por que tu vê a religião dessa maneira? Porque, de certa forma, quando eu falo em religião, eu estou falando em um conjunto de regras e valores que são passados através dela. Quem não tem religião nenhuma também vai ter um conjunto de regras e valores e posturas sociais, só que totalmente diferente. E entre as religiões também. Então, dentro do teu processo de socialização secundária, você vai levar para o teu meio social esse conjunto de regras e valores que você aprendeu na tua religião. Só que quando você aprende regras e valores lá da escola, regras e valores de casa, dos pais, por incrível que pareça, esses são mais passíveis de transformação do que os teus conceitos, valores e valores da religião. Geralmente, valores que vêm da religião são muito difíceis de serem mudados. A tendência é maior, é das pessoas tentarem impor os seus valores e crenças religiosas do que aceitar a imposição dos outros. Não necessariamente imposição, mas opinião mesmo, sabe? Quando um amigo diz, mas a minha mãe não pensa assim, minha mãe deixa eu comer assistindo televisão. Você fica refletindo sobre isso, pensando, poxa, vou batalhar lá em casa para conseguir. Quando um colega chega e diz, mas na minha escola tudo é tecnológico e a gente usa o celular o tempo inteiro. Você também vai ficar raciocinando sobre isso, poxa, vou comentar lá na escola que eu acho que deveria usar mais e tal. Agora, quando a tua religião, que mexe com os teus valores morais, que mexe com as tuas crenças e com aquilo que não se aplica pela razão e nem pela ciência, te diz, Maria teve Jesus virgem. E uma pessoa chega para você e diz assim, Maria nem existiu. Essa história de Jesus, de Maria, isso é tudo uma invenção que, na verdade, segue algumas lendas bem antes do cristianismo, como a própria lenda de Hécate, de Horus e de outras deusas e deuses de outras religiões, até egípcias e antes do Egito, mesopotâmicas e tal, que tinham essa mesma lógica de uma mãe virgem que engravidou de um deus, uma mãe comum que engravidou de um deus. Então, esse teu Jesus e essa tua Maria aí não são de verdade. Aí você, na hora, você cria uma barreira contra essa pessoa.
Raramente você vai levar isso para casa para raciocinar, porque é diferente. São conceitos morais, os conceitos religiosos, entendem, gente? Então, são valores apregoados pelas religiões que, quando a gente escuta uma opinião, uma coisa diferente disso, são mais difíceis de mudar do que todos os outros. Por isso que a instituição religião, ela é extremamente importante de ser analisada, de ser estudada e observada por cada um de nós, porque o primeiro fator está em, então todos temos que mudar de religião, professora, ou questionar a nossa religião. Não, não é isso, não. Mas também não é questionar a religião dos outros. É você simplesmente entender que as escolhas dele foram diferentes das tuas e tá tudo bem assim. Entende? Porque há uma tendência muito grande dentro da instituição religiosa. Por exemplo, eu falei do exemplo lá da educação de casa, né? Aí, então eu vou questionar minha mãe hoje, que eu também quero comer na sala. Nenhum de vocês, não vai acontecer a situação de você chegar e dizer assim, peraí, mas comer na sala está errado, a sua mãe não sabe o que está fazendo. Você não vai armar uma discussão dessa. Você não vai armar uma situação de discussão com os teus colegas lá, de dizer assim, mas credo, na minha escola a gente não usa tecnologia e tudo funciona muito bem, a tua que está errada. Não. Agora, religião, sim. Religião dá muita discussão, dá muita briga de verdade. Deu guerras até hoje, diversas. Historicamente, nós temos uma seleção enorme de guerras por conta de religião, certo? Que as pessoas entram naquela, não, tudo que você está me falando está errado. A minha religião é a certa e ela ensina tais e tais coisas. É ou não é assim que são as posturas das pessoas? Geralmente, quando você tem uma religião e você aprendeu ela desde pequenininho, é muito complicado que você aceite debater as verdades absolutas e que você aceite interagir com outras coisas. Porque, vejam, na ciência não tem verdade absoluta. Todo mundo sabe que são hipóteses científicas que podem ser mudadas a qualquer momento. Em casa, a mãe diz, não pode. Hoje, mas amanhã ela já está mais flexível e aceita um pouco, ou diz, tá, então só em tal horário. Você sabe que existem essas flexibilizações. Agora, na religião, você está falando de algo muito maior do que você. Está falando de regras universais, de verdades absolutas. E quando você está falando de verdades absolutas, entende-se que elas não são mutáveis. Pode ser que Maria não era tão virgem assim. Não existe isso. Ou você crê que ela era, dentro do cristianismo, do catolicismo, ou você está fugindo das regras, né? Então, religião é feita de dogma. O que são dogmas? São verdades absolutas que não se questiona. E ponto. Mas como é que a mulher ia estar com o neném na barriga virgem? Não sei. Milagre de Deus, obra dele, ponto. Você não questiona, você não discute. São dogmas, são verdades absolutas. E a partir do momento que o ser humano desenvolve essas habilidades de criar dogmas e verdades absolutas na mente, muito difícil discutir sobre isso, tá? Então, por isso que a religião, eu estou dando exemplo da católica, mas podia citar de outras, né? Por isso que a religião, ela é uma instituição social bem, como é que eu vou dizer, bem estruturada, ela é bem engessada, ela não está muito aberta a debates. Hoje em dia, cada vez mais, mas isso não significa que as pessoas estejam aceitando debater a sua religião e trocar de religião. Tá, então eu vou ver, acho que vou trocar amanhã. Acho que não vou mais acreditar só em um Deus. De uma hora para outra eu vou começar a acreditar no hinduísmo, que tem 1 milhão de deuses, e eu vou amar todos e me oferecer pedir milagres e oferecer sacrifícios para todos. É complicado, é diferente, entendem isso? Então, assim, a instituição religiosa, ela não vai se limitar a essas barreiras científicas, certo, gente? Ela não vai procurar aspectos só racionais. Aí é que entra a questão. Quando eu estou falando de instituição social religiosa, eu estou falando da abrangência de aspectos que são emocionais, certo? E que aqueles que não são explicados pela razão. Coisas que acontecem, coisas que se pensa, é o amor, é o carinho, são coisas da metafísica, que eu acho que vocês não estudaram isso em filosofia ainda, né? São coisas da metafísica que a única estrutura capaz de explicar é a religião, é a instituição religiosa. Então, as outras são mais fáceis de você desmoronar a construção delas e começar de novo.
Agora, a religião fica um pouco mais difícil de você refazer, de você remontar, tá? Nas religiões, qualquer tema religioso, qualquer coisa dentro das religiões possui símbolos. E você aprende desde pequeno, que são, no caso, eu coloquei alguns símbolos aqui para vocês, né? Ó, você aprende desde pequeno a respeitar esses símbolos, a se curvar diante deles e a entender o que eles significam. Então, para o ser humano é muito complicado você fazer uma troca de símbolos. Essa área da simbologia em antropologia e sociologia, ela é fantástica, tá, gente? A simbologia é uma das áreas mais bonitas que tem para a gente estudar, mas ela é, eu já aviso para quem se interessar, extremamente complexa. Trabalhar simbologia é muito complexo. Você vai ter que estruturar ali história, religiões, sociologia, antropologia. Ela é bem, bem complicada. O estudo da simbologia, né? Até porque ela vem se desenvolvendo e símbolos vêm mudando de significado de religião em religião, tá? Então, nós não temos a cruz só na religião católica. Existem outras religiões que usam a cruz com significados completamente diferentes. Quando você vê que você chega perto de uma cruz, vai depender muito da tua interpretação. Você vê uma suástica desenhada, na tua mente, aquilo representa o quê? Aquilo representa um tipo de preconceito, de maldade, aquilo representa destruição, holocausto. Mas se você analisar a suástica por outro prisma, ou seja, se você vê a suástica contrária, porque tem a suástica que é para um lado, a da direita e a da esquerda, né? Se você vê a suástica contrária do nazismo, dentro do budismo, ela representa ciclo. Ela quer dizer que nós somos todos cíclicos, que a gente tem essa vida física agora, depois nós morremos, voltamos para uma vida espiritual. Nesta vida espiritual nos aprimoramos, né? Temos contato com o nirvana, que seria o paraíso, e assim que a nossa alma se aprimora no nirvana, nós voltamos como um bebê novamente para mostrar humildade, para aprendizado, tudo de novo e tal. Esse é o símbolo da suástica, é que você é uma pessoa que entende que a vida é cíclica. Agora sai com uma suástica por aí, não importa o lado. A maioria das pessoas no Brasil são o quê? Budistas ou católicas? Cristãs. Cristãs, né? Então, a maioria das pessoas cristãs vão entender isso como símbolo do nazismo. Você não vai se dar muito bem, mesmo que seja de forma correta a suástica. Tudo isso. O que representam esses símbolos, então, na sociologia e dentro da instituição religiosa? Eles formam o ethos social. Eu já falei esse termo para vocês, estou falando de novo, porque o texto que tem na apostila aqui, gente, sobre instituição religiosa na socialização é muito pobre, muito pequenininho, muito comum, muito senso comum. Então, aprimorem isso, tá? Estou aprimorando para vocês um pouco. Olha só, esse conjunto de símbolos e de significados dentro da religião, da instituição religiosa, ele serve para formar o ethos social. O que é o ethos social? É o conjunto de práticas e costumes de uma sociedade, tá? Então, por exemplo, o ethos da escola, até pouco tempo atrás, ou aquele conjunto de regras da escola, dizia celular na hora da aula, presta atenção na frase, celular durante a aula, nem pensar. Houve toda uma transformação esse ano por conta da pandemia, que transformou muitas coisas na vida de todo mundo, certo? E aí, eis que nós tivemos que partir para a educação remota. E a frase mudou completamente. Celular durante as aulas são imprescindíveis. Celular ou notebook, enfim, são imprescindíveis. Tem que ter, senão você não acompanha. Então, reverteu completamente a lógica. Por quê? Porque formou-se um novo ethos social, um novo conjunto de regras e valores que tiveram que ser assimilados por todos. Não adianta eu sair dizendo por aí, deixa eu pensar numa coisa aqui, deixa eu pensar num veneno. Não consigo pensar em nenhum veneno agora, mas um veneno X, não, tá, eu vou ser abusada. Vou dizer assim, eu saí gritando pela rua agora assim, cocaína salva a vida, cocaína salva a vida das pessoas. Não adianta nada, isso não é ethos social. Ethos social é se eu disser que cocaína salva a vida e eu conseguir que um monte de pessoas comecem a usar e de fato ela salve a vida das pessoas. Aí vira um novo ethos social. Agora não adianta um monte de gente usar e não fazer efeito, entenderam? Para ser um ethos social, tem que partir de um grupo e tem que fazer efeito neste grupo, tem que ser bom,
Tem que se tornar uma nova regra nesse grupo, tá? Desconsiderem totalmente a bobagem que eu falei, porque foi só para dar um exemplo e eu estava procurando um exemplo que fosse bem absurdo mesmo, tá? Por favor, não interpretem de maneira errada de jeito nenhum o que eu disse. É totalmente errado o que eu falei. Só usei como exemplo e com o propósito de que fosse errado, tá? Por favor. Então, continuando a falar aqui dessa questão do ethos, entenderam? Lembram agora? Anotem o que significa ethos social. Esse conceito na sociologia significa o conjunto de regras e valores seguidos por uma sociedade. Não adianta ter na sociedade, ele tem que ser seguido, ok? Calça jeans formam parte do nosso ethos. Sim, porque é um conjunto adotado não é uma regra nem um valor, é uma roupa, é uma postura, mas, né, acaba sendo um valor porque você assumiu isso para o teu dia a dia e todo mundo concorda. Tu não está atingindo ninguém ao usar uma calça jeans. Pronto, faz parte do ethos da tua sociedade, do conjunto de práticas e regras e valores do teu grupo social, tá? Vamos lá. De que maneira as religiões ou a prática religiosa influencia no modo de ser e no modo de agir das pessoas, de pensar e de agir? Isso eu quero de vocês agora. Eu estou perguntando para vocês, para que vocês abram os seus microfones e participem da aula, por gentileza. Vamos lá. Pelos dogmas. Oi? Pelos dogmas. Pelos dogmas, Porque, tipo, muito. porque, como a professora tinha falado, é algo, uma verdade absoluta. Então, se tu fala para uma pessoa que é uma verdade absoluta que isso é errado, a pessoa não vai ter uma mente aberta para aquilo. Ela não questiona, né? Simplesmente não questiona. Porque você concorda. Assim, ó, gente, para que um dogma religioso vire um dogma seu, ele tem que fazer parte do teu ethos. Ele tem que ser assumido por você. Você tem que concordar com isso. Eu não vou sair falando uma coisa tipo, Jesus é meu salvador porque a minha religião diz. Mas se eu não concordo com isso, eu vou mudar de ideia rapidinho. Alguém chega e diz assim para mim, não, não é. O verdadeiro Deus é aquele cachorrinho que está andando ali na esquina. E eu vou mudar de ideia. Agora, se eu assumir como um valor absoluto, se eu tenho uma sociedade que assume aquilo, um conjunto de pessoas que assume aquilo como um valor absoluto, como um dogma, no caso da religião, como uma verdade absoluta, aí isso se põe na prática do dia a dia dessas pessoas. Certo ou errado? Deixa eu ver. Entre os muçulmanos xiitas, que são os mais radicais, quando alguém fere você, você tem direito de ferir de volta. Por quê? Para poder recuperar a honra da sua família, para você não ser considerado um covarde, certo? Então, você pode ferir de volta. Tá lá, tá no Alcorão. Então, é uma verdade absoluta? Cara, vamos dizer que no islamismo tudo é uma verdade absoluta, com um detalhe, levado de forma literal, ao pé da letra, cada palavra que é escrita. Não tem uma segunda interpretação, é literal. Se está escrito lá, olho por olho, dente por dente, significa, se tirar teu olho, tire o olho do outro. Se tirar teu dente, tire o dente do outro também. É literal, certo? Então, é uma religião, aquele tipo de religião bem ortodoxa, sabe? E que leva isso para o seu dia a dia. E que quando vão para países ou para outros lugares que não seguem esses mesmos conjuntos de regras e valores, eles não se importam com isso. Eles mantêm o deles. Então, se alguém chegar e ofender eles e se bater neles na rua sem querer, dentro do código de regras que eles aprenderam desde pequeno, alguém bater em alguém significa é uma ofensa. E se você me bater, eu posso te bater de volta. Entendem? E aí, assim, a gente vai levando essas nossas práticas religiosas para o dia a dia. Vamos ver como é que dois caras importantes da sociologia falam sobre isso. Não procurem na apostila, porque não tem nem fala desses nomes, né? A apostila está bem concisa sobre isso ali. Mas vamos lá, eu quero falar para vocês sobre o Durkheim. Como é que o Durkheim vê a questão da religião como uma instituição? Como que ele fala da instituição religiosa? Ele diz que é um sistema de crenças que vai definir o que é sagrado e o que é profano. Então, a instituição religiosa dentro da sociedade, ela tem o papel de dividir o que é certo e o que é errado.
de acordo com suas regras. Só que aí a gente chega num ponto em que nós estamos, na época não era tanto do Durkheim, né? Mas hoje nós estamos vivendo em sociedades absolutamente complexas e mistas, em que cada um vai ter uma simbologia de sagrado e de profano diferente do outro. Aquilo que é sagrado para mim, de repente para ti não tem valor nenhum. E você não dá a mínima para isso. E o que é profano para mim, o que é pecado, o que é impossível de ser feito, de repente para ti não seja nada disso. E aí vai acontecer um choque de valores, certo? Mas, né, vamos voltar lá a falar das palavras do Durkheim. Segundo o Durkheim, a religião, ela é exatamente isso, um sistema de crenças para separar, para definir o que é sagrado e o que é profano. Se existe uma religião que é de maioria na sua sociedade, como no nosso caso, a maioria da sociedade brasileira é cristã, então regras da religião cristã acabam tomando proporções maiores do que só dentro do grupo de pessoas cristãs. Elas podem virar regras nacionais. Como, por exemplo, no Brasil nós temos feriados que são da religião católica. Mas daí quem é umbandista, se quiser, não segue. Quem é, deixa eu ver, budista, se quiser, não segue. Enfim, até outros desdobramentos do próprio cristianismo, se quiser, não segue. Islâmicos não seguem. Pois é, mas aí existem os feriados nacionais religiosos católicos. E daí, como é que eu digo para essa pessoa assim? Uma pessoa que é de outra religião vai dizer, não, mas eu quero trabalhar hoje, eu não estou a mínima para esse dia, eu não quero saber disso daí, para mim isso daí não é feriado, eu não me interesso por isso, não faz parte dos meus dogmas, das minhas verdades absolutas. Como que lida com isso? Por isso que a instituição religiosa, como o Durkheim diz, ela divide o que é sagrado e o que é profano dentro daquele grupo que segue aquela religião. Estados e países precisam ser laicos, eles precisam ter regras sociais, civis e seguir essas. As demais regras e costumes que estão atribuídos à religião, aí elas não devem ser não devem ser nacionais, não pode ter valor para todos. Tem que ser respeitadas dentro daquele grupo religioso, claro que sim, óbvio. Porém, ela não pode ser imposta para todos. É como o Natal, né, gente? Tem um monte de religião que não tem Natal, ou que o Natal não é na mesma época. Mas o Natal acabou virando uma circunstância global, certo? E que tem gente que não comemora o Natal, mas que para nesse dia e faz troca de presente só para dizer que está fazendo alguma coisa. Entende? Mas não tem a mesma simbologia, não tem a mesma lógica. Então, tudo isso, segundo o Durkheim, serve para fazer essa divisão entre o que é sagrado e o que é profano. Lembrando que também tem outro detalhe. Aquilo que te é profano, que te é pecado, deveria, dentro da tua perspectiva religiosa, ser considerado crime. Mas daí tem outra religião que aquele determinado fato, não é considerado crime porque não tem problema nenhum. Vou dar alguns exemplos. Aqui no Brasil, a bigamia, ela é crime. Você conviver com duas mulheres, casar com duas mulheres, bigamia, só para dizer, né? Mas podia ser trigamia, sei lá, 3, 4 mulheres, é crime no Brasil. Por quê? Por conta dessa nossa raiz lá no cristianismo, ok? Só que em países islâmicos, isso não é um crime. Isso é comum, é normal. Só que segundo a lei islâmica é o seguinte, você só pode ter mais de uma esposa se você tiver condições financeiras de garantir para as duas, ou as 3, ou as 4, tudo o que elas quiserem. Então, eu casei, eu aceito que o meu marido tenha uma outra esposa, desde que tudo que eu pedi, ele tenha condições de me dar, e tudo que ela pedir, ele tenha condições de dar também. E todas as coisas que eu pedi, quando ele for me dar, ele tem que dar para mim e para ela. E todas as coisas que ela pedir, quando ele for dar, ele vai dar para ela e para mim também. Então, nesse caso, se o cara tem condições psicológicas e financeiras para tudo isso, pode ter quantas esposas ele quiser e puder sustentar e garantir tudo isso. Se não, não, tá? Então, hoje em dia, os islâmicos que têm essa possibilidade, muitos estão adotando, assim, 2, 3 esposas nos dias atuais. A galera virou um pouco consumista, daí fica caro, né? Mas, antigamente, podia ter até 7, 8 esposas cada um, desde que garantissem as mesmas coisas para todas elas, né? Enfim, aqui no Brasil isso não pode, né? E dentro do cristianismo também não pode, não é aceito,
tá? No cristianismo, Adão e Eva, um casal, Deus uniu, ninguém no mundo nada separa, e são esses dois. Não tem uma terceira e nenhuma quarta pessoa na jogada. Entenderam? E tudo isso vai se transformando, e aquilo que é para ser uma crença ou de instituição religiosa, passa a valer num âmbito maior. O que o Weber fala sobre a instituição religiosa? Anotem aí, tá? Falei do Durkheim, agora eu vou falar do Weber. O que o Weber fala sobre as instituições religiosas? Segundo o Weber, as instituições religiosas também são uma estrutura, mas a instituição religiosa é uma estrutura que fomenta as outras instituições, ou seja, que serve para guiar as outras instituições. Tá, quem era Weber? Quem era Durkheim? Né? O Durkheim era um cara qualquer, cristão, por conveniência, por padrão. Agora o Weber não. O Weber era um protestante, era da religião protestante, certo? E atuante. Ok? Ele era uma pessoa bastante atuante que levava a religião muito a sério. Tanto que quando se pergunta para cada um deles, quando se estuda cada um deles, qual é o fator de mudança social, enquanto Durkheim diz que o grande fator de mudança social é a educação, o Weber diz que o grande fator de mudança social é a religião, ou a religiosidade, certo? E aqui trazendo o Weber, então, a obra principal dele, como é o nome? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa é a principal obra do Weber. Então, ele deixa muito evidenciado que ele era um religioso e praticante, né? Ele era um sociólogo, um economista religioso e praticante. Então, o Weber diz que das 5 instituições, a religião, a instituição religiosa, é aquela que fomenta as outras instituições. Então, ela meio que embasa, ela vai dar o norte do que as outras instituições vão fazer. E, de fato, é assim, podem perceber. A forma como a família vai educar depende da religião ou de não ter religião, mas da postura religiosa. É ou não é verdade? O pai e a mãe são católicos, casaram na igreja católica. O filho é adolescente e engravidou uma menina, já vai dar aquele fuzuê, mas daí ele engravidou 2, 3, 4 e os pais vão dizer, casa com todas. Nunca. Por quê? Porque eles são católicos, eles não vão admitir essa situação. Entendem? Então, de certa maneira, a instituição religiosa, ela fomenta as outras instituições. A escola também. É uma escola que tem uma postura religiosa, pode ser até que ela não seja uma instituição declaradamente religiosa, tipo uma instituição de irmãos, de irmãs, mas uma escola que tem uma postura religiosa, ela não vai aceitar que as brigas que aconteçam no pátio terminem por elas, deixa que briguem lá, não tem nada a ver com isso, a escola não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, a escola vai intervir, vai tentar ir lá ajudar, dividir, conversar, vai falar de Deus, essas coisas todas, entendem? Então, sim, como o Weber diz, de fato, as instituições religiosas, elas vão dar fomento para as outras instituições, vão dar base para as outras, sim. E também, de acordo com o que o Durkheim diz, sim, a instituição religiosa, ela vai dar um discernimento ou uma divisão, ela vai definir o que numa sociedade é considerado sagrado e o que é considerado profano, pecado, errado, o que é certo, o que é errado. Agora, perguntas, dúvidas, por favor, temos 5 minutos de aula, preciso encerrar, mas eu quero, claro, que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, nenhum problema. E aí? Acredito que não, professor. Hã? Tudo de boa aqui. Tudo de boa aqui. Conseguiram anotar as coisas que eu falei do ethos social, do Weber e do Durkheim? Sim. Sim, sim. Então tá. Eu não vou deixar nenhum trabalho para vocês fazerem sobre isso, porque eu acho até que isso é muito de cada um, então vai entrar muito mais o pessoal do que a análise social, embora eu vá falar da religião depois, porque eu acho que vocês viram que a nossa próxima unidade é toda ela falando de uma instituição única, que é a escola. Só que a gente vai casar a escola com o trabalho, a escola com a religião, a gente vai casar a escola com as outras instituições. Por quê? Porque neste momento, uma das instituições mais importantes da vida de vocês é a escola. A gente não está na escola, mas nós estamos vivendo a instituição escolar, certo? Aí nós vamos fazer levantamento dos problemas, do que é bom, do que é ruim, de por que é assim, por que não era, por que não foi de outro jeito, essas coisas todas. A gente vai fazer meio que um levantamento da escola, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, fechando todas as instituições,
que vocês percebam como todas elas atuam dentro da formação social e da formação de caráter de cada pessoa, né? De cada um de nós. E a religião é muito importante em todos esses aspectos. Então, eu não vou deixar o trabalho, porque ficaria muito pessoal. A gente vai usar esse conteúdo aqui do Durkheim, do Weber, depois. Então, não é à toa. Mas não vamos fazer nenhum trabalho em relação específica a isso, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. Hoje vocês têm um trabalho para me mandar. Então, termina lá certinho, manda o que tem que mandar, que tem gente que não mandou ainda. E eu quero que vocês façam aí algumas atividades. Eu vou passar no grupo, mas quem quiser já anotar, eu quero que vocês façam as questões da página 18 da apostila. Deixa eu só ver aqui, são 4 questões, gente, bem simples, tá? E depois as questões da página 2 até a 5 do CA. Daí eu corrijo com vocês na próxima aula, tá bom? Vou passar certinho agora lá no grupo, mas, e se vocês não têm mais dúvida, nada, é isso por hoje, então. E quem tá riscando a tela, né? Só Jesus na causa, mas tá bom. Fazendo desenho na tela, em plena primeira série do médio. Tudo bem. Vamos lá. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau, prof. Agora eu não consigo fechar a tela, porque riscaram todo o meu xizinho da tela ali. Deus. Meu Deus do céu. Aham. Acho que agora eu vou conseguir. Foi. Agora foi. Tchau, gente.